Capítulo 64. Todos amam uma boa mentira. Ao ver aquela façanha sangrenta, Mark não pôde deixar de dar um passo para trás enquanto esfregava o pescoço, feliz por não ter sido a vítima de tal mordida. Não demorou muito depois da luta terminar para Alexander aparecer. Mas, ao contrário dos companheiros, ele não parecia ter emoção com a vitória, como se fosse um resultado óbvio. Ele apenas guardou o corpo do Hobgoblin Rider e seguiu o seu caminho. Mostre-me sua mão que segura a espada, comandou Alexander, que parou na frente de Mark. Mesmo confuso com o pedido, Mark, instintivamente, levantou a mão. E antes que ele tivesse tempo de pensar, ou se arrepender de ter obedecido, Alexander segurou os seus dedos, impedindo de retirar ou fechar a mão, e começou a cortar a mão dele com a sua adaga. Mark imediatamente tentou puxar a mão gritando, mas Alexander continuou segurando sua mão com força. Desesperado, e sem outra escolha, Mark convocou sua vontade de ferro, mas já era tarde demais, o estrago na sua mão já estava feito. Mark lançou um olhar cheio de raiva a Alexander quando viu os cortes em sua mão. Mas o mesmo não pareceu se importar e explicou: queimaduras maltratadas podem causar vários problemas. Então desative o seu talento e me deixe terminar isso corretamente. Mark olhou para Alexander por alguns segundos, mas não encontrou nenhum vestígio de malícia ou zombaria, quase como se ele fosse indiferente à situação. Diana e Stella, que estavam prontas para tentar intervir se eles começassem a lutar, ficaram surpresas quando viram a vontade de ferro de Mark recuar. Alexander, assim como Mark, também não falou muito. Ele apenas soltou Mark e lançou e usou revigorar na mão dele. Assim que o feitiço envolveu sua mão, Mark sentiu uma sensação agradável e refrescante se espalhando por ela. Quanto mais o tempo passava, melhor se tornava a condição de sua mão. Isso deve bastar, disse Alexander antes de se virar para Diana. Agora é a sua vez. Sua magia é melhor que a minha para fechar feridas. Diana concordou prontamente em assumir o tratamento de Mark. E com sua magia de cura, conseguiu completar o tratamento dele de forma fácil e rápida. Bom, elogiou Alexander, finalmente demonstrando satisfação. Agora vocês devem se agrupar o mais próximo possível. Seu grupo não entendeu o motivo do pedido, mas atendeu. E como os outros dois ainda estavam com muito medo de Ocean, Diana ficou ao lado dela. A área ainda é grande, mas devo conseguir se for com tudo, ponderou Alexander antes de avisar sua equipe: é melhor prenderem a respiração. Tal aviso deixou o resto do grupo ainda mais incerto, mas Alexander não ficou muito interessado em explicar o que estava fazendo. Ele apenas sacou a sua lança e a usou como um cajado mágico para lançar uma série de técnicas de combate e feitiços. Campo da água. Bênção de mana. Revigorar. Assim que seu feitiço envolveu a todos, Alexander usou o controle mágico para fazer a camada de água envolvê-los e limpá-los. O que lhe custou bastante, MP. Deve ser o suficiente, disse Alexander ao suspirar e se preparar para desativar seu encadeamento mágico. Agora podemos voltar para a caverna. Antes de desativar completamente seu encadeamento mágico, Alexander ainda retirou o máximo de água possível das pessoas, mas não havia como evitar que elas ainda ficassem um pouco molhadas. Por que fez isso? Perguntou Stella, que não ficou muito feliz em se molhar. Vocês estavam fedendo a sangue, respondeu Alexander. Isso poderia atrair criaturas para o local onde vamos passar a noite. Essa resposta surpreendeu Stella, que imediatamente ficou vermelha. Ele não estava basicamente alegando que deu banho nela? Que feitiço versátil e útil, comentou Mark. Verdade, respondeu Alexander. Mas acho melhor conversarmos mais tarde, porque agora você tem que se proteger. Mark não viu nem sentiu qualquer coisa vindo em direção deles. Mas assim que viu Alexander puxar Diana e Stella para ficarem atrás dele, e erguer uma parede de gelo, ele não hesitou mais e sacou seu escudo. Para surpresa de Mark, o aperigo estava mais próximo do que ele esperava e não era outro senão Ocean.
O ataque ao qual Alexander se referia nada mais era do que o que aconteceria quando Ocean começasse a tentar se secar sacudindo violentamente o corpo. Com o aviso de Alexander, ninguém ficou com um cheiro de lobo. Mas o pobre Mark ainda teve parte de sua armadura e escudo atingidos. Depois de algum tempo se sacudindo, Ocean pareceu ficar satisfeita e foi para o lado de Alexander. Como todos pareciam estar prontos, Stella perguntou: "E nós podemos ir?" "Ainda não. Ainda tenho que pegar uma coisa lá atrás", respondeu Alexander, que se virou e entrou na vegetação densa. Os membros da equipe ficaram curiosos quando viram Alexander indo conseguir alguma coisa, mas não conseguiram chegar a um consenso sobre o que era. Justamente quando finalmente deduziram que devia ser alguma erva, Alexander voltou com algo completamente diferente: a raposa azul. "Agora podemos ir", sorriu Alexander, extremamente satisfeito. "Depois eu explico melhor", disse ele, ao gesticular para a raposa inerte que carregava. Durante o caminho de volta, Diana notou algumas linhas com cores semelhantes à cor de Ocean no corpo da raposa. Mas como Alexander disse que explicaria mais tarde, ela decidiu esperar. O retorno do grupo não demorou muito, pois a caverna era relativamente perto de onde eles estavam lutando. Mas quando chegaram e confirmaram que tudo estava em ordem, uma sensação de alívio tomou conta deles. Assim que o grupo se acalmou com a segurança da caverna, Alexander foi bombardeado com perguntas, e a primeira da fila foi Stella: "E onde você foi? Eu sei que você disse que ia patrulhar, mas por que não voltou?" Alexander não sabia se ria ou chorava com a falta de entendimento aparente do seu grupo. "Fiquei em patrulha até o fim da luta para evitar que alguma criatura emboscasse nosso grupo durante a luta." A menção do termo emboscada causou arrepios no grupo. Nenhum deles queria acabar como o Hobgoblin Rider. "Isso parece bem razoável", disse Mark. "Mas por que você cortou minha mão?" questionou ele, que ainda parecia guardar rancor desse ato. "Eu já te disse. As suas queimaduras precisavam de um tratamento adequado", respondeu Alexander. "Se você quer ficar com raiva de alguém, fique com raiva de quem lançou o feitiço do fogo." Stella, que ainda parecia ter outras dúvidas, de repente ficou muito interessada em seus sapatos, mas Mark insistiu: "Você não lançou o feitiço de fogo que queimou minha mão, mas certamente piorou a situação." Não querendo perder mais tempo presumindo que eles entenderiam o óbvio, Alexander decidiu dar respostas mais completas para que eles entendessem com mais facilidade. "Todos os tipos de lesões corporais deixam a região em que estão localizadas mais vulneráveis a todos os tipos de danos, por isso é recomendado limpar a região afetada antes de iniciar o tratamento. Mas mesmo assim você lutou com uma arma enlameada pressionando a queimadura na sua mão. Para piorar a situação, você ainda ficou sob efeito de um feitiço de regeneração, ou seja, parte da lesão provavelmente fechou contendo sujeira. Foi por isso que abri sua mão com cortes. É como eu disse antes", concluiu Alexander. "Eu só estava tentando fazer o tratamento de uma forma mais adequada." Mark ficou completamente sem palavras para refutar Alexander, pois no calor da luta ele não havia prestado muita atenção a esses fatos, e contrair uma infecção seria muito pior do que os cortes em sua mão. "Mais alguma pergunta?" perguntou Alexander. "Sim. O que aconteceu com o familiar do Hobgoblin?" questionou Mark, que ainda não entendia como Ocean apareceu para emboscar o Hobgoblin. "Aquele o presas de ferro que servia de montaria? Ocean matou muito antes de matar o Hobgoblin Rider." Respondeu Alexander como se isso não pudesse ser mais óbvio. Essa informação deixou o grupo consternado. Eles sabiam que Ocean era forte, mas saber que ela foi capaz de matar aquele o presas de ferro tão rápido em combate mano a mano a colocou sob uma luz totalmente nova. "Espere um momento. Se ela conseguiu lidar com ele tão rápido, por que ela não nos ajudou antes?" perguntou Stella, confusa. "Porque eu disse para não ajudar", respondeu Alexander dando de ombros. E apesar do seu aparente descaso, ele completou: "O evento de integração com a academia perderia todo sentido se vocês não tivessem que se esforçar.
Acho até que mimei vocês demais ao desarmar o Hobgoblin, confessou Alexander. Da última vez, quando fiz vocês pensarem que iriam morrer, o resultado foi bem melhor. Mark até conseguiu despertar seu talento com a pressão. Mark e Stella. Ao ouvirem que Alexander estava jogando com eles esse tempo todo, Mark e Stella ficaram irritados, mas eles não conseguiram contestar a melhoria que obtiveram com o método, especialmente Mark. Ele provavelmente só conseguiu despertar seu talento naquele momento por causa da pressão. Mal sabiam eles que Alexander só falou da boca para fora. No auge da sua raiva, ele estava pronto para deixá-los morrer. Mas ele achou melhor mentir nessa parte, pois todos amam uma boa mentira. O que as pessoas não gostam é de descobrir que alguém mentiu para elas.